Amém, boa noite. Será que você pode falar um boa noite um pouquinho mais alto? Boa noite. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Jesus está aqui, amém? Amém? Eu quero te convidar nessa noite a você não apenas estar aqui comigo, no sentido de prestar só um pouco da tua atenção, e eu prometo que eu não vou demorar muito, até porque a gente tem uma programação especial, né, pós-hub. A gente conseguiu finalmente comprar a nossa mesa de ping-pong, e aí vai dar para a gente ficar brincando um pouco depois. Se você puder não ir embora, que em vez de você sair e comer um lanche, pede o seu lanche e come aqui, enfim. Mas eu queria que você se conectasse comigo. E eu sei que você pode ser como eu e às vezes se perguntar: por que parece que num sábado à noite, num dia tão propício para a gente poder estar junto, e todo mundo sabe que sábado sim, sábado não tem hub, por que será que às vezes a gente vem com aquela expectativa lá em cima de que vai estar bastante gente, que a coisa vai só aumentar, e a coisa vai só permanecer com mais pessoas, porque as pessoas estão chegando, enfim. Mas por que será que talvez hoje a gente está vendo uma quantidade talvez um pouco menor? E eu estou feliz, na verdade, por isso, de verdade. Muitas vezes eu me questionei, mas hoje eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu sei que o tema, ou a mensagem que a gente vai começar, essa série que a gente vai começar hoje, o tema que eu quero passar para vocês hoje, que é o compromisso radical, ele de fato está sendo gerado em nós para aqueles que querem ter um compromisso. Deus tem falado comigo que é melhor ter alguns que querem um compromisso do que uma multidão sem compromisso. Uma multidão sem compromisso, a gente não chega a lugar nenhum. Mas 12 com muito compromisso mudou a minha e a sua história. E nós estamos aqui, obviamente, mais que 12 pessoas, então nós podemos impactar a nossa cidade, nosso bairro, nossa nação. Eu estou muito feliz porque hoje, dia 1º de julho, nós estamos começando o segundo semestre de 2023. Eu não sei para você, mas para mim foi muito rápido o primeiro semestre. Eu já nem sei quantos hubs nós já fizemos esse ano. Uma das coisas que me deixa mais feliz é que nós nunca deixamos de fazer um hub por alguma circunstância. Seja uma viagem, seja uma quantidade, seja uma programação. Desde quando nós nos propomos a fazer o hub, nós temos cumprido nossa agenda todos os finais de semana, que são os finais de semana propostos. Isso é uma vitória, porque de fato nós aqui, você que está aqui nessa noite, você tem um compromisso não comigo, não com essa igreja, mas você tem um compromisso com o reino. E é isso que Jesus está procurando nessa noite e nesses dias, pessoas que têm um compromisso com o reino. Todas as vezes que eu vou começar uma série e eu vou pensar: Deus, qual que é o tema, qual que é a série que o Senhor quer falar nos nossos corações? Eu oro e falo: Deus, o tema central para nossos próximos 4 encontros. E Deus sempre fala comigo, e dessa vez Ele já falou sobre as marcas de um discípulo de Cristo, Ele já falou sobre a verdade que liberta, e agora nós vamos entrar numa série que é estabelecendo o meu legado. Sabe, se você não começar a construir o seu legado com 14, 15, 16, 17, 20, 25 anos, talvez você vai chegar com 60, com 70 anos, e você vai olhar para trás com aquele olhar: poxa, eu não construía absolutamente nada, a não ser aquilo que estava simples e natural de acontecer. Talvez uma família, talvez uma boa empresa, um bom emprego. E o Senhor está nos levando para esse tempo de construção de um legado. E eu não estou aqui nessa noite porque eu só gosto de pregar, ou eu só gosto de ministrar com vocês, mas é porque de fato eu quero construir um legado. E eu sei que se você está aqui nessa noite também, e mais uma vez você poderia estar em qualquer outro lugar, é porque você também está construindo o seu legado ou a sua história. Eu quero que você aproveite esse tempo. Nós teremos mais 3 ministrações além dessa, com pessoas diferentes. Eu quero te encorajar a você não perder a série das mensagens, porque essas mensagens de fato podem transformar a sua história. Me lembre de te dizer mais uma vez: não tem a ver com a quantidade de pessoas,
tem a ver com aqueles que estão comprometidos com o reino. Nós estamos vivendo momentos de separar o joio do trigo, aqueles que querem fazer acontecer, daqueles que não estão a fim de fazer acontecer, daqueles que querem começar algo e construir algo e gerar algo, daqueles que só querem entrar no carro funcionando e ter um lugar de destaque. Mas tudo começa num compromisso. Afinal de contas, a nossa vida ela é gerada em compromisso. O casamento é um compromisso, o namoro é um compromisso, a liderança é um compromisso, você com seus pais é um compromisso, você no seu trabalho é um compromisso. Tudo começa num compromisso. E não tem como a gente construir um legado se a gente não tiver um compromisso com algumas coisas que vão gerar um legado em nós. Então por isso que essa série de mensagens está no meu coração, e eu creio que Deus vai falar conosco. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus tinha um encontro marcado comigo, com você nessa noite. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, era para eu estar em Manaus. Verdade ou mentira? Então eu não estaria pregando para vocês nessa noite. Alguém estaria pregando para vocês nessa noite. Mas aprove o Senhor, ou o Senhor quis que eu não fosse viajar, cancelasse essa viagem para esse tempo, para estar aqui, entre outros compromissos. Eu creio que Deus faz tudo na hora certa, do modo certo. Nós estamos vivendo um momento como igreja, não só como hub, mas um momento como igreja muito decisivo, e a minha presença aqui faz parte dessa nova jornada, e está aqui nessa noite, podendo ministrar essa mensagem, que não iria ser eu que iria ministrar, porque mais uma vez, essa viagem já estava marcada há 6, 7 meses, significa que o Senhor tinha um encontro conosco. E talvez você está se perguntando, mas por que Deus quer se encontrar comigo nessa noite? É porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. E a minha primeira pergunta para você nessa noite, essa pergunta é para mim também nessa noite: como que está o meu e o seu coração? Quebrantado e contrito? Orgulhoso? Soberbo? Nós cantamos aqui que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Qual foi a última vez, ou quando foi a última vez que você se constrangeu na presença do Senhor, dizendo: Deus, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu não tenho esse compromisso contigo, do mesmo nível que o Senhor tem um compromisso comigo. Eu estou muito feliz por essa noite, de verdade, muito feliz. A forma como nós fomos conduzidos aqui pela adoração constrangeu meu coração. Não que não tenha sido bom, foi uma bênção, mas talvez não foi o melhor louvor que você ouviu na sua vida. Talvez não foi a melhor banda que você ouviu na sua vida. Talvez não foi os melhores equipamentos que você poderia estar nessa noite vendo. Mas eu tenho certeza que tocou o coração do Senhor. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Uma das coisas que Deus tem nos chamado para esse tempo, e eu te convido a entrar nessa atmosfera comigo, é: vamos aproveitar e zelar pelaquilo que é simples. E veja, eu não estou falando aqui de simples, não é ser simples no sentido de não querer coisas boas, de não se vestir bem. Eu sou o primeiro a querer, seria uma hipocrisia da minha parte falar isso com você. Mas ser simples é entender que a sua essência e a sua origem, ela não está firmada no tamanho daquilo que você tem ou possui, mas ela está firmada no compromisso e na identidade que você tem em Deus. Talvez você está aqui nessa noite se perguntando: Deus, eu queria nesse exato momento, sábado à noite, estar na igreja tal, com 5.000 jovens, com aquela banda que é a banda do momento, e podendo curtir um bom som, uma boa palavra, uma boa atmosfera, e depois a galera ia se encontrar, e está tudo bem. Mas essa noite Deus tinha um encontro com você aqui, neste lugar. Talvez você está pensando: cara, como que eu posso entrar nessa jornada nova, nesse novo tempo, entendendo que eu preciso voltar à minha essência, e a essência de ser simples em Deus. Sabe como? Fazendo um compromisso. Sabe o que tem nos afastado, galera, de viver algumas coisas sobrenaturais? E hoje é mais um bate-papo do que uma pregação.
o que tem nos afastado de viver coisas sobrenaturais, é porque o nosso compromisso com Deus é tão baixo, que na hora que as coisas começam a apertar um pouquinho, a gente recorre para o mundo ao invés de recorrer para o nosso quarto. O nosso compromisso com Deus é tão baixo que ao invés da gente recorrer para a adoração, a gente recorre para o que o mundo está falando. O nosso compromisso com Deus é tão baixo que ao invés da gente recorrer para o tanto que a gente pode fazer para alcançar as pessoas, a gente prefere ficar no nosso quarto muitas vezes, ou no nosso tempo muitas vezes. Afinal de contas, a gente tem uma vida tão corrida. Hoje foi um dia muito especial. A galera aqui pôde levar alguns pães nas ruas, como uma atitude de evangelismo. Eu não pude estar, eu tive um casamento. Eu fiquei muito feliz por um lado de ver a igreja se movendo em amor, e levando esse amor nas ruas, e nós temos frutos aqui de um encontro hoje à tarde com Jesus, ou hoje de manhã com Jesus. Mas ao mesmo tempo meu coração ficou muito triste, porque se fosse para ser a tarde da bênção, de receber as 7 chaves da vitória, e os 8 passos para a prosperidade, talvez essa igreja aqui estaria lotada de gente. Afinal de contas, o nosso compromisso é em receber. Mas quando a gente fala, vem aqui na igreja para você doar, a gente teve talvez 10, 15, 20 valentes. Só que Deus está de olho nesses valentes. Deus está de olho nos valentes. Davi não foi Davi quando ele estava na multidão de exército e de multidão de soldados que ele tinha. Davi, assim como fala em Reis, no final de Samuel e início de Reis, Davi foi considerado como um líder de guerra dos 37 valentes de Davi, que fizeram toda a diferença. Talvez nós estamos aqui nem em 37, ou talvez se a gente for contar, eu chuto que nós estamos quase em 37, tão profético. E talvez nessa noite você pode estar se levantando aí como um valente de Davi. Mas a minha questão é, vamos voltar à essência, começando num compromisso. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 2, no versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículos 6 e 7. E eu vou te pedir, se você estiver começando a ficar um pouco cansado, eu sei que tem sido dias corridos, para nós também está muito corrido. Ora aí no seu lugar e fala assim: Deus, conecta minha mente a isso que tem como revelação nessa noite. Já que você está aqui, meu irmão, aproveita. Já que você está aqui, beba dessa fonte. Já que você está aqui, mergulhe na presença. Já que você está aqui, se derrame na presença. Colossenses 2, 6, 7 vai dizer: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite que o seu Espírito Santo esteja nos consolando, nos mostrando e nos indicando, Pai, a maneira que nós podemos seguir a Cristo, não só na aceitação do Senhor como o nosso Salvador, mas também, Pai, cooperando e tendo um compromisso fiel a Ti, de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E Jesus, estabeleça nessa noite o seu trono de glória, e estabeleça nessa noite aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e acima de tudo, Pai, fale aos nossos corações, mudando as nossas histórias e ativando os nossos destinos, em nome de Jesus. Nós precisamos viver um evangelho com profundidade. Nós não podemos viver um evangelho tão raso que qualquer notícia que você vê na televisão, ou qualquer pregação mais ou menos bíblica que você assiste, pega você. O nível de profundidade, ele estabelece quão sólida é a sua vida. Se você pegar um exemplo, e eu não sou da área de botânica, biologia, enfim, talvez a Andresa vai saber mais do que eu, porque ela é dessa área da biomedicina, enfim. Mas se você pegar a árvore, você mede a árvore, não só pela altura que ela tem fora, mas a força daquela árvore, ou a idade daquela árvore, ou o quanto ela aguenta de adversidades e de questões naturais. Ela é medida pelas suas raízes. E quanto mais raízes profundas uma árvore tem,
Quanto mais fundamento uma árvore tem, quanto mais fundamento um prédio tem, mais ele fica seguro para não cair. E às vezes você se pergunta o tempo todo: como que eu faço para ficar firme em Deus? Porque afinal de contas eu aceitei Ele como meu Senhor, mas nas oportunidades que o mundo me entrega eu cedo, nas oportunidades que o mundo me entrega eu peco, nas oportunidades que o mundo me coloca eu saio, eu fujo. Não é porque você não é um edifício, ou não é porque você não é um templo do Senhor, mas é porque as suas raízes, ou as suas edificações, ou o seu fundamento não é profundo. E Deus está falando para a gente que nós precisamos ser profundos no compromisso com Ele. Profundidade gera força, gera vontade de você conseguir passar, ou gera caminhos para você conseguir passar para a próxima etapa. Sabe por que você está caindo no mesmo pecado talvez a vida inteira até hoje? É porque a sua raiz não é profunda, e aí você não consegue vencer o pecado. Afinal de contas, o pecado tem raiz mais profunda na sua vida do que a própria revelação da palavra de Deus. Sabe aquele pecado de estimação? Aquele pecado que você sempre comete? Ele só existe na sua vida porque a sua raiz não é profunda nele. Quando você tem um compromisso e um alicerce nele, você sim erra. É natural errar, nós somos humanos. Se eu estiver falando aqui, se eu falar aqui que eu não erro, eu vou estar mentindo. Eu erro todo dia. Só que o errar todo dia também me faz todos os dias voltar para Ele e falar: Deus, me perdoa. Deus, talvez eu não agi da forma que eu deveria agir, talvez eu não falei aquilo que eu deveria falar, mas Pai, crie em mim a oportunidade de me arrepender, e então eu consegui criar cada vez mais um compromisso de não errar, um compromisso de não pecar, um compromisso de não reclamar, um compromisso, enfim, eu não sei qual é a área da sua vida, mas qual é o nível do seu compromisso, ou qual é o nível da sua profundidade na palavra. Nós precisamos começar em Cristo a nossa história. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses 2,6: assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Esse é o começo da sua história. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você começa a segui-lo. Só que também tem que terminar nele. Como que nós terminamos nele? Aprofundando nele suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Você começa uma jornada aceitando Jesus como seu Senhor, mas você termina a sua jornada estabelecendo que Ele é o Senhor da sua vida. O Senhor precisa ser o Deus da sua vida. Mais importante do que o sonho que você tem, mais importante do que a sua esposa, mais importante do que seu marido, mais importante do que seu namoro, mais importante do que sua vida profissional, mais importante do que tudo, Deus precisa ser o centro da sua jornada. Agora, como que você pode estabelecer um compromisso com Deus se de repente você não consegue viver o seu sim para com Deus? E quando eu estou falando do sim aqui, eu não estou falando do sim de fazer aquilo que você tem que fazer para Deus, no sentido de obras, no sentido de chamado. Eu estou falando no sentido de você aceitar o compromisso de viver uma vida segundo o coração de Deus. Por que é tão difícil a gente ser sagrado no secular? Por que é tão difícil a gente deixar de fazer algumas coisas que de repente parece que é legal para o mundo? Porque se a gente não fizer isso, nós vamos parecer caretas. Por que é tão difícil nos guardar? Por que é tão difícil nos santificar? Por que é tão difícil a gente não se deixar levar por um prato de lentilha? Por que é tão difícil a gente viver dia após dia, caindo e caindo? É porque o seu compromisso não foi um compromisso real, não é um compromisso real. A palavra vai dizer em Romanos 12:1: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês,
que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Adorar a Deus não é só vir no culto, adorar a Deus não é uma linda canção que você declara, adorar a Deus não é só você entregar seu dízimo e sua oferta, adorar a Deus não é só você ser uma pessoa boa, adorar a Deus não é só você vir na igreja de domingo, adorar a Deus é que você seja um sacrifício vivo e santo. Sabe o que significa ser um sacrifício vivo e santo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Todas as vezes que a gente fala de sacrifício na Bíblia, a primeira palavra que vem na minha mente, pelo menos, é morte. Sacrifício é sinônimo de morte. Não tem como você sacrificar algo para Deus, pelo menos no Antigo Testamento, sem uma morte, sem um derramar de sangue. Aqueles homens, eles sacrificavam animais, eles sacrificavam o melhor da sua colheita, eles sacrificavam muitas vezes as suas vidas, para levantar um altar a Deus. Depois nós vamos ver no Novo Testamento, na Nova Aliança, que não precisou mais ter sacrifícios de animais, porque um Jesus maravilhoso veio nessa terra e derramou o seu próprio sangue por mim e por você, numa cruz que ele não merecia, numa cruz que não foi nada justo, numa cruz que não foi nada legal, numa cruz que ele não merecia de fato. Ele derramou seu sangue porque ele viveu uma vida sendo um sacrifício vivo e santo. E sacrifício significa morte. Hoje é uma noite que você e eu precisamos morrer para algumas coisas, para ter um compromisso com a nova identidade que Jesus quer estabelecer em você. O seu legado, ele é do tamanho do seu sacrifício. Se fosse traduzir por isso que eu estou tentando trazer para você com contexto, o seu legado é do tamanho da sua morte, não o tamanho da sua vida. Você precisa morrer para gerar um legado. O mundo vai dizer assim: você precisa viver para gerar uma herança. Então você vive, você trabalha, você conquista, você fica rico, você fica próspero, você compra um carrão, você compra um baita do apartamento e você goza dos melhores prazeres da vida, e glória a Deus por isso. É o que o mundo prega: viva e então você vai ter uma herança. Mas o que a Bíblia fala, o que Deus fala no compromisso com Ele é: morra e você gerará um legado. É um vale de decisão. É um vale de decisão. Você pode querer viver para o mundo para gerar uma herança, mas você pode morrer para o mundo. Você pode ser um sacrifício vivo e santo e gerar um legado. E claro que você pode gerar um legado com herança, glória a Deus por isso. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos ser um sacrifício vivo e santo, e só assim seremos uma verdadeira fonte de adoração a Ele. Morte gera legado. Tem que morrer, cara. Tem que morrer para o velho homem, tem que morrer para o pecado, tem que morrer para as coisas do mundo. Eu não estou falando que você tem que virar um religioso, não. É legal você poder participar das coisas que talvez o mundo proporcione, mas você não pode ser do mundo. Você não vai num casamento e vai ser um cara bitolado, alienado, sentado numa mesa múmia, olhando para o teto, porque afinal de contas as pessoas estão brincando, conversando. Não é sobre isso. O seu testemunho não é o tanto que você fica ali alienado, quieto, parado e não participando. O seu testemunho, ele é aprovado quando você entra na roda e em vez de fazer o que o povo está fazendo, por exemplo bebendo, por exemplo fumando, por exemplo dançando até o chão, você entra ali e fala: cara, nós não precisamos disso, vamos dançar de uma forma diferente. Vamos, em vez de todo mundo aqui ficar alcoolizado, vamos tomar uma água com gás e um limão e vamos ver quem aguenta mais o azedo. Quem aguenta mais o limão azedo é o mais forte da turma. Você muda a atmosfera que você está. Afinal de contas, o mundo não pode mudar você, ou o mundo não pode trazer você para uma parede e colocar você contra a parede e você falar: eu não vou participar, porque se eu for eu vou cair. Não, você vai
e você resgata. Você vai e você influencia. Você vai e você transforma. Isso é ter um compromisso com Deus. Não é viver uma vida bitolado. Igreja não muda a identidade de ninguém. Se de repente pessoas têm sido transformadas na igreja só porque está na igreja, só porque vem de domingo. Tem pessoas que vêm todo domingo durante 1, 2 anos e a pessoa fica bem, não usa mais droga, não tem mais tendências homossexuais, a pessoa não tem mais nada. Mas se ela desviar, na primeira oportunidade volta tudo. A igreja não pode ser um lugar só para você ter um porto seguro, no sentido de, eu estou indo na igreja, então eu não peco. Eu poderia ficar aqui uma noite inteira te contando testemunhos de pessoas que passaram por nós, que foram resgatadas pelo sangue de Jesus, que quando estavam na igreja estavam, entre aspas, santificados, mas que na primeira oportunidade de desvio, voltaram a praticar as velhas obras. A igreja não pode ser só um lugar para você estar aqui e estancar um pouquinho a ferida. A igreja tem que ser um lugar que essa ferida vai cicatrizar. A igreja não pode ser um lugar que você vem aqui e fala assim, cara, não, agora eu não vou mais ser o bêbado da turma, afinal de contas eu vou na igreja. Aí daqui a pouco você se apaixona por alguém lá de fora, e você começa a namorar, e não começa mais a vir tanto na igreja, afinal de contas você tem outros compromissos, daqui a pouco você está no mundo de novo, e daqui a pouco você está tomado de novo pelo pecado. Que transformação é essa? Que Jesus é esse? Que você aceitou? Que não te transformou? Será que você se converteu de fato? Será que se você hoje saísse daqui e não precisasse mais provar nada para ninguém, que você não tem, você pode sumir por um dia, será que você estaria fazendo o que você está fazendo, ou você estaria voltando a velhas práticas? O seu sim requer um compromisso, e o nosso maior compromisso é servir a Ele como sacrifício. Tem que morrer, cara, tem que morrer, tem que morrer, não adianta, vai ter que morrer. É a única maneira de adorar a Deus, é quando você morre para aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que é o teu paradigma, aquilo que vem da tua cultura, e quando você começa a estabelecer em você a cultura dos céus. A minha pergunta para você nessa noite: você vive com a cultura dos céus, ou você vive com a cultura da sua família, por exemplo? A cultura da minha família, Lucas, é que todo homem, ele é o cara que manda, e a mulher tem que obedecer, e afinal de contas, os homens da minha família, eles traem as esposas, e não tá. Essa é a cultura que você estava inserido? Ou você pode estar inserido nessa cultura, mas você ter uma outra cultura, a cultura do reino. Essa história acontece com essas pessoas, mas comigo, a partir do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, eu mudo a minha história, porque eu tenho um compromisso com Ele, e porque a partir do momento que eu morri para mim mesmo, a partir do momento que eu falei, Deus, eu sou uma oferta, eu sou um sacrifício vivo a Ti, Ele vem e preenche um espaço que há dentro de mim, e Ele transforma a minha vida num legado. Eu sei que tem pessoas aqui que eu conheço e ando junto, que estão construindo um legado. Só que qual o nível do seu compromisso com o reino? Veja, o seu compromisso não é vir aqui. Isso é uma fase do seu compromisso. Isso é uma gota do seu compromisso. Eu estou falando aqui quando ninguém vê. Eu estou falando aqui quando você não está na igreja. Eu estou falando aqui quando você está lá na sua faculdade, no seu trabalho, seja lá onde você estiver. Qual é o nível do seu compromisso? As pessoas olham para você e veem o quê? As pessoas olham para você e veem o quê? Nós precisamos trazer esse compromisso com o reino, e entender que Jesus, sem merecer, foi um sacrifício, e nós estamos honrando esse sacrifício, sim ou não? Jesus morreu por você, Jesus entregou a vida por mim e por você. Jesus tinha um compromisso com o Pai, mesmo que iria custar tudo, ele tinha um compromisso com o Pai. Ele tinha um compromisso com o Pai, ele sabia que ia doer, afinal de contas tem momentos de Jesus que ele está
Deus Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, ele estava dizendo: Deus Pai, por que eu tenho que passar por isso? Será que não rola de uma outra forma? Afinal de contas, o Senhor é Deus. Aí quando ele ouve Deus falar, bora fazer, ele faz, porque ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso. Qual é o nível do seu compromisso com Deus? Sabe por que você não está conseguindo viver 100% o que você precisa viver? É pelo nível do seu compromisso. É pelo nível do seu compromisso. E ter esse compromisso com Deus, ele vai gerar em mim e em você algumas coisas que nós precisamos olhar, e eu vou passar rapidamente para você. Como eu disse, é mais um bate-papo, é uma pregação, mas é um bate-papo, porque você precisa analisar seu compromisso. Talvez eu estou aqui falando, e para você não faz sentido, porque você está com compromisso, e está tudo bem, está tudo ótimo na sua vida, e glória a Deus por isso, continue assim. Só que também eu sei que tem pessoas aqui que podem estar falando: caramba, cara, eu não estou sendo esse sacrifício para Deus, eu não estou gerando um sacrifício para Deus, eu não estou morrendo para minhas coisas do mundo, eu não estou morrendo para as coisas que eu gostaria de fazer. Vai ter que morrer. O evangelho é sobre renúncia, é renunciar, é abrir mão, cara, eu vou abrir mão, é renunciar, sair da zona de conforto. E como que a gente pode conseguir, ou como que a gente pode ter um compromisso com Deus? Primeiro, simplificando a sua vida. Sabe por que às vezes você não consegue ter um compromisso com Deus? É que você quer fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que você não consegue focar em nada, e aquele que não foca em nada, ou aquele que quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Então simplifica a sua vida, cara, simplifica. O que você está precisando resolver agora? Resolve aquilo, sabe? Ah não, vou fazer isso, agora semana que vem vou fazer aquilo. Cara, você não vai fazer nada. Eu conheço pessoas que cada dia que passa é uma novidade. Aí sabe qual é o resultado dessa matemática? Não está em lugar nenhum. Porque é tanta coisa para fazer, que você não consegue fazer. Então nós precisamos simplificar a nossa vida. Simplificar a nossa vida é você orar para Deus e falar assim: Deus, o que o Senhor tem como prioridade para mim nessa semana? Ah, isso, então bora fazer isso. O que o Senhor quer que eu faça a curto, médio e longo prazo? Ah, bora fazer isso. Tem que simplificar a vida, galera. Sabe por que você não tem tempo para orar? Porque você não simplifica a sua vida. Sabe por que você não tem tempo para ler a Bíblia? Porque você não simplifica a sua vida. Sabe por que você não tem tempo para de repente fazer uma outra programação? É porque você não simplifica a sua vida. Você não organiza a sua vida. Deus não quer pessoas que não tenham organização e excelência. Eu vou repetir isso, eu vou falar isso, eu falo isso de domingo, eu falo isso na frente de quem vocês quiserem. Uma oferta para Deus como aroma suave, ela tem que ser excelente. Pessoas que não fazem ministério de forma excelente estão sendo hereges em cima do altar. Eu vou repetir isso para ficar gravado no seu coração. Se tem pessoas que estão levando o ministério de forma não excelente, se tem pessoas que estão levando o evangelho de forma não excelente, quando eu falo excelente, é excelência, é sacrifício, é entregar tudo. Essas pessoas são verdadeiros desviados e hereges em cima do altar. Palavra maravilhosa, mas herege. Sabe por que herege? Sabe por quê? Sabe por que eu estou sendo um pouco enfático nisso? Porque Deus não está querendo coisa meia boca. Deus não está afim de coisinha mais ou menos. Deus não está afim de crentezinho, membrozinho de igreja, que vem de vez em quando para sentar a bunda na cadeira e esquentar o banco, e só. Deus não está preocupado e precisando de número. Deus está preocupado e precisando de pessoas que estão falando assim: calma, deixa eu restabelecer tudo que eu tenho que estabelecer, deixa eu simplificar minha vida, deixa eu simplificar minha jornada, para que eu possa fazer para Ele com excelência. Porque se for para você vir aqui ou em qualquer lugar, e quem estiver assistindo, porque essa mensagem fica gravada, para você fazer qualquer coisa depois que não seja excelente, é melhor você não fazer. Não entra no ônibus do reino se você não está preparado para se sacrificar. Fica na tua.
porque vai exigir de você, porque nós temos uma maratona para correr, e se nós não simplificarmos a nossa vida, nós não vamos chegar no fim da maratona. Veja, o Evangelho, viver Cristo, viver esperando o noivo chegar, não é uma corrida de 100 metros, aonde você dá um sprint, chega ali igual conseguir. Não é. Evangelho é sobre uma maratona, aonde você não sabe a próxima curva, você não sabe o que vai ser o próximo obstáculo, mas você sabe que uma hora chegará a linha de chegada. Evangelho não é 100 metros, Evangelho não é um tiro curto, Evangelho é uma maratona. E tem gente aqui nessa noite entrando para correr uma maratona, por exemplo, de terno. Como que você vai chegar no final da maratona de terno? Tenta viajar comigo, pensar comigo, faz de conta que a gente está aí, vai todo mundo sair daqui para uma maratona. Aí tem o Marquinho está com uma faixinha na cabeça, uma regatinha, sabe aquela regatinha que é fininha, só cobre aqui, ó, só o polêmico, bermudinha e o tênisinho certo. Aí tem outro competidor, o Emanuel. O Emanuel chega para correr a nossa maratona aqui com a roupa do pastor Giovanni, terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, sapato de madeira. Quem vai chegar primeiro? Eu acho que vai ser o Emanuel, porque o Marquinho é muito parado, mas vai ser o Marquinho. Vai ser o Marquinho, por quê? Porque quanto menos você tiver peso, fica uma dica para os gordinhos, quanto menos você tiver peso, mais rápido você chega. Então, com uma corrida, para você ter o seu ritmo, ou o seu pace, depende muito do material que você está vestido. Se o seu tênis é bom, se o seu shorts é leve, se a sua camiseta é leve, você corre mais, chega mais rápido naquele objetivo. Tem gente entrando na maratona do reino de terno, de sapato de madeira, desconfortável. O que acontece? Chega no final, chega todo destruído, com bolha no pé, mais suado, mais cansado. É hora da gente tirar o terno, cara. E é hora da gente assumir a roupa, ou a farda, ou o jeito certo para a gente chegar no final dessa corrida. Então como? Simplificando. Menos é mais. Tira algumas coisas. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que os homens não conseguiam sentir a presença de Deus, ou chegar na presença de Deus, porque eles estavam cheios de atavios. Atavios eram objetos que eles colocavam para ficar todos pomposos na presença de Deus, e aquilo pesava tanto que eles não conseguiam sentir a presença de Deus. Hoje é uma noite, você tem que simplificar e tirar os atavios, tirar o terno, o paletó, a gravata, a calça pesada, o sapato de madeira, colocar o sapato de corrida, colocar a roupa leve e dizer: Jesus, eu quero chegar no fim cumprindo a corrida. Porque senão os 100 primeiros metros você faz, mas os 42 quilômetros da corrida você não vai chegar. Tenta correr hoje uma corrida de 42 quilômetros, eu aposto aqui que você não chega nos primeiros 1 quilômetro. Você que não tem o hábito de correr, você que não tem o hábito de correr, você não vai conseguir correr 1 quilômetro, porque você não está acostumado. Treino, isso que você está vivendo hoje aqui, você vir no hub, você vir no culto, você participar de uma MI, você se alimentar da palavra, é o seu treino. Você vai treinando, você vai melhorando, você vai se capacitando. Aí você vai fazendo o quê? Você vai treinando, se capacitando, você vai chegando. Simplifica a sua vida. E uma outra coisa é o seguinte, essa é muito séria, dentro desse ponto. Para de olhar para a corrida do outro. Ah, mas olha lá, o Lucas Almeida já está lá no quilômetro 40, e ele corre assim, faz a sua corrida. Existe uma corrida customizada para mim e para você. A minha corrida é diferente da sua. Deus não vai chegar lá em cima e falar: nossa, o Góis correu muito mais, e o Zezinho aqui correu. Não, Deus vai olhar e falar assim: o Góis correu e cumpriu, o Zezinho correu e cumpriu. Deus não está preocupado aonde você vai, Deus está preocupado se você vai cumprir. Então para de olhar para o outro: onde o outro está, mas ele está fazendo muito mais do que eu, mas ele sabe mais do que eu. Existe uma corrida
customizada para você. A pergunta para você nessa noite é: você já se inscreveu nela? Ou você está esperando o quê? Alguém fazer a sua inscrição? A Bíblia, a mesma Bíblia que a gente está falando e que eu sigo, fala que a salvação é individual. É você que faz sua inscrição para essa corrida. E a corrida é tua. Mas só vai chegar no final dela se você simplificar a sua vida, cara. Sabe por que a gente não está chegando no final das nossas corridas? Ou não estamos correndo aquilo que a gente deveria correr? É porque a gente está correndo de forma errada. Não estamos simplificando a vida. Está chegando cansado. Nós precisamos parar de falar: eu estou cansado de ir na igreja. Deixa eu falar uma coisa. Isso serve para mim também. O dia que vir na igreja ou fazer a obra é um cansaço, é um fardo, está tudo errado. Está tudo errado. Vir na igreja, servir na casa do Senhor, seja em qualquer área, ou seja, vir na igreja, não pode ser um fardo. Não pode ser a sobra do seu tempo e você chegar: eu estou cansado. Não. A palavra de Deus fala: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. As misericórdias se renovam. Então está cansado? Deus, eu estou cansado, eu queria nessa hora estar descansando em casa, mas as misericórdias que o Senhor tem sobre a minha vida me renovam, então me dá um fôlego novo, porque eu tenho certeza que daqui 10, 15 minutos, quando a gente terminar o hub e colocar aqui no centro uma mesa de ping-pong, vai ter no mínimo uns 10 aqui. É um milagre do ping-pong que eu estou vendo agora nas últimas 2 semanas. O milagre do ping-pong. A galera que trabalha comigo aqui durante a semana é 2 horas de trabalho e 2 horas de ping-pong. Essa semana eu e o Paulo até a gente apostou ministérios. Nós estamos decidindo na igreja no ping-pong. É um milagre do ping-pong. Está cansado para a palavra. Ai meu Deus, eu vou dormir. Ai meu Deus, não termina logo. Ai, acho que eu estou com tanto sono. Aí termina a palavra, acaba o hub, vem o ping-pong. Nossa, tá a pessoa mais animada do mundo. Glória a Deus, que legal que nós vamos ter o ping-pong. Daqui a pouco a gente pode ter outro tipo de mesa e por aí vai. Conheço uma pessoa que falou essa semana assim: nossa, já tem a mesa de ping-pong. Acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Nossa, mesa de ping-pong, a gente pode ir para um novo lugar. No novo lugar vai ter uma sala. Essa sala vai ter ping-pong, pimbolim, sinuca, os videogames. Calma, vamos chegar nesse mar. Primeiro vamos começar com o ping-pong. O ping-pong já está aqui. Tem que ficar alegre sim no momento de comunhão, mas tem que ficar alegre sim no momento da palavra, quando Deus está falando assim: bora correr, simplificando a sua vida, a sua jornada, tendo um compromisso comigo. E aí o compromisso vai se tornando mais leve, porque você não pode ter pressa, você precisa ser paciente. Da mesma forma que você tem que simplificar a sua vida, você não pode ter pressa. Às vezes você está com tanta pressa de querer fazer aquilo que Deus prometeu para você que você ia fazer, que você está lá rodando no deserto igual bobo. E Deus falou assim: eu não estou preocupado com o seu tempo, eu estou preocupado com se você vai entender que é sobre mim. Como eu disse aqui, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A maratona não se termina em 10 minutos. Então não adianta você ter pressa. No tempo de Deus acontece assim. Quando é o tempo de Deus? Adianta ter pressa? Lucas, eu tenho uma palavra que eu vou ser o próximo pastor na nação, e eu tenho que começar semana que vem, então eu não vou mais participar do hub, porque eu vou começar a pregar na rua. Calma. Se essa é uma palavra para a sua vida, Deus vai te levar. Você não vai precisar ficar correndo essa corrida. Deus vai te levar. Não tenha pressa. Nós somos uma geração imediatista. Eu sei, eu também sou. Gente, eu sou tão imediatista que eu tenho um vício, que não é um vício ruim no sentido de, não é nocivo, não é ilícito, é lícito, mas é nocivo. E eu gosto de ser vulnerável, eu adoro ser vulnerável. Eu amo tênis. Então, eu tenho um vício, cara. Sobrou um pouquinho de dinheiro, deu uma oportunidade, eu vou comprar um tênis. E eu sou tão imediatista com os meus tênis, que eu sou aquele tipo, até hoje, isso não era com 15 anos não, com 12 anos não, isso é hoje. Que eu vou na loja, eu compro o tênis, a Bárbara sabe disso, eu saio da loja com a sacola, eu falo, eu vou no banheiro. E quando eu vou no banheiro, eu volto com o tênis que eu comprei. Porque eu já quero usar, porque eu já quero ver no meu pé, porque eu comprei aquilo. E às vezes a gente é assim, eu estou trazendo um exemplo aqui, mas às vezes a gente é assim com a palavra de Deus, ou com as promessas de Deus. A gente vai e recebe uma promessa de Deus, e a gente já quer vestir a roupa da promessa de Deus, e achar que nós vamos sair naquele culto, naquele jeito com a promessa de Deus. Não é assim. Existe um processo para acontecer. Você tem que estar preparado para receber.
Não adianta comer a janta na hora do almoço. O que vai acontecer na hora da janta? Você não vai ter comida. Aí você vai ter que ligar para a Karen, pedir Herbalife, pedir o shake, fica aí propaganda, depois passa o Pix da propaganda. Essa parte vocês cortam na mensagem, porque não está pagando o ROI. Não adianta você querer comer o lanche antes do intervalo. Na hora do intervalo vai ficar sem o lanche. Calma, não tenha pressa. Quando você tem um compromisso com Deus, a coisa vai acontecer. A mesma Bíblia que nós estamos falando aqui, fala que Deus não é homem para que minta, nem para trazer sombra de variação. Então se foi Deus que falou, ou uma pessoa que falou por você, foi usada por Deus, calma, vai acontecer. Calma, não tenha pressa. Porque Deus não está preocupado aonde você vai chegar. Deus está preocupado como você vai chegar. Aonde Ele já sabe. Agora o como somos nós que fazemos junto com Ele. E Deus vai te pedir em momentos determinados na sua vida o seu Isaac, meu irmão. Eu estou vivendo neste exato período a entrega do meu Isaac. Tive que entregar o meu Isaac com dor no coração. 2, 3 dias brigando com Deus, não querendo entregar o meu Isaac. Afinal de contas era a minha promessa. E eu falei, tá bom, eu vou tomar essa decisão. Tomei a decisão e falei, eu entrego o meu Isaac. Achei que Deus ia mandar o cordeirinho. Não, Deus sacrificou o Isaac. E eu achei que ia acontecer isso. A hora que eu falasse, Deus, tá bom, eu vou aceitar essa nova proposta, apesar de que eu não queria. Então quando eu chegar lá e falar, eu aceito, estamos juntos, vamos fazer, Deus ia, do nada ia aparecer. Acho que no dia até o Gabriel estava aqui embaixo, ele fez, mas enfim, alguém ia aparecer, ou o cordeirinho ia aparecer e fazer, eu ia falar, oh, Deus proveu, eu posso continuar na minha jornada. Não aconteceu nada, o Isaac morreu. O Isaac morreu, a decisão foi tomada. E quando você empenha uma palavra, você tem que ser fiel para cumprir. Cuidado para não empenhar a sua palavra, para com homens e para com Deus. E de repente, não foi bem isso que eu falei, era mais ou menos. Quando você empenha a palavra, você empenha a palavra. Agora eu tenho que sofrer o dano, ou colher o fruto. Se Deus pediu, o fruto vai vir. Eu tenho até um testemunho com relação a isso, eu não tinha parado para pensar, eu pensei agora. Eu estou uns 4 meses ensaiando. Eu sempre tive um sonho, mas ultimamente estava com um sonho, num determinado bem material. E eu falando, Deus, eu queria, aquela coisa de você almejar, de você sonhar, mas não tenho condição, não tenho possibilidade, como que eu vou ter isso e tal? E aí Deus começou a me dar doses homeopáticas da probabilidade de ter aquilo que eu queria. Ainda não era meu, mas está aqui um pouquinho. Ainda não era meu, mas vai lá. Ainda não era meu, mas faz lá. Ainda não era meu, mas pode usar. Ainda não era meu, mas sai um pouquinho ali. E eu, cara, puxa, eu queria, porque né, tá perto, mas não foi verbalizado, é teu, né, tá no empréstimo, tá emprestado, estava emprestado. Interessante que eu estava orando, eu coloquei no quadro do planejamento 2023, no começo do ano, esse ponto. E como outros pontos também. Interessante que na semana passada agora, um dia depois do meu aniversário, quando eu entreguei o Isaac, quando foi a conversa de entregar o Isaac, no mesmo dia, eu recebi, tá aqui, é teu, Deus te abençoe. Eu falei, caramba, cara, eu não estou falando que é uma condição que você entrega, não é isso, mas sabe quando parece que as coisas começam a destravar? Porque você está liberando e entendendo que é sobre Ele, e aí começa a destravar áreas da sua vida, formas da sua vida. Então às vezes a gente vai ter que entregar o Isaac. Talvez o que você queria nessa noite é ser uma biomédica renomada, doutora da galáxia, mas talvez amanhã Deus vai falar assim, larga tudo e vai viver na África. Não, mas como que eu vou entregar os meus 20 anos estudando, os meus 837 ratinhos que eu matei, porque você é uma assassina de rato, e como que agora eu vou entregar tudo isso? Sendo que eu estou vivendo isso, eu estou vivendo para isso, é o dia inteiro estudando, e agora o Senhor está pedindo para eu abrir mão desse diploma, para viver lá na África, na tribo tal. Existe
uma maratona customizada para cada um. A decisão é sua de se sacrificar ou não, de entregar seu Isaac ou não. Para os mais íntimos que vão ver as cenas dos próximos capítulos, o Lucas Góes mais uma vez vai pagar a língua e vai ter que fazer tudo aquilo que falou que não ia fazer. Tive que entregar o Isaac e não veio o cordeiro, ele morreu. Só que existe uma corrida para mim, mas existe uma corrida para você. Então como que a gente termina essa corrida? Para terminar, além de simplificar a vida, entender que nós não precisamos ter pressa, que tem que ser paciente, é entender que a gente só vai conseguir chegar no final da nossa vida, na nossa jornada, se a gente focar a atenção em Jesus. Se for fazer aquilo que é o que Jesus quer que você faça. Olha que Hebreus 12:2 fala: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Aqui tem algo muito especial. Aqui diz por que Jesus conseguiu suportar a cruz, ou suportar saber que ele viveria e teria que morrer. Sabe por que ele suportou a cruz? Ele suportou a cruz por causa da alegria que o esperava. Então Jesus suportou a morte de cruz porque ele tinha uma alegria que o esperava. Eu separo essa alegria que o esperava em duas coisas. A primeira, a alegria dele em ir para o Pai, e chegar lá no Pai e falar assim: eu cumpri a missão e agora posso sentar do seu lado e ser chamado de filho. Eu creio que essa é a primeira alegria de Jesus. E a segunda alegria de Jesus, porque pela identidade dele, pela característica dele, pelos atributos dele, eu posso dizer isso, é que ele tinha alegria, porque ele sabia que aquilo que ele ia fazer naquele momento iria salvar a sua vida. Então a primeira alegria de Jesus, e fez ele suportar a cruz, é: eu vou cumprir a vontade do meu Pai. E a segunda alegria de Jesus, que fez ele suportar a cruz, é: eu vou cumprir a vontade do meu Pai, para reverberar em toda a terra que Ele é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. E isso trouxe para ele um senso de pertencimento, um senso de propósito, e ele conseguiu cumprir. Então essa noite Jesus está falando para nós: foca em mim. Porque quando você focar em mim, entendendo que a sua corrida ela é sua, e entendendo que você vai chegar sim no tempo certo de Deus, você não vai olhar para essa corrida como algo insuportável, mas você vai olhar para essa corrida tendo glória e esperança no futuro que está por vir. É uma questão de escolha, como eu disse no começo. Compromisso é uma escolha. Está aqui. Eu tenho um compromisso. Aos casados também tem um compromisso com Deus e com a esposa. A aliança só simboliza esse compromisso. Você tem uma aliança com Deus, que talvez não é tangível a olho nu, mas ela precisa estar dentro do seu coração. A aliança que você tem com o seu Criador, é essa aliança que faz você cumprir a sua corrida. Eu termino perguntando apenas a primeira pergunta de hoje à noite: qual é o nível do seu compromisso? Sabe por que você não está conseguindo cumprir? Porque você está correndo de terno, essa é a verdade. Você está com a roupa errada, o pecado ainda está em você e grudado em você. Não vai completar sua corrida, não vai ser mais difícil, você vai chegar todo capenga. O treino é agora, o treino é hoje, começa aqui, Sabe uma das coisas que tem mais me alegrado desse ano no Hub? É que, em vez de programações para entretenimento de jovens, e talvez a gente estaria com muito mais gente se a gente fizesse, Deus tem dado palavras que está fazendo a gente sair da zona de conforto. Entretenimento, eu te passo aqui uns 30 WhatsApps de líderes de jovens em Londrina que está fazendo entretenimento essa noite. Você aproveita, vai lá. Mas eu não quero ser soberbo e nem presunçoso, mas eu não sei quantos desses 30 nessa noite estão falando assim:
Toma vergonha na sua cara. Vira crente de verdade. Honra o Deus que te chamou. Morre para si mesmo. Morre para as suas vaidades. Morre para os seus sonhos. É uma mensagem mais difícil de ouvir. Talvez é por isso que o Ibope está diminuindo. Essa é a minha corrida. E cada vez que eu corro ela, eu me sinto mais leve. Talvez quando eu passar e não for mais o líder de jovens, e espero que esse dia chegue o mais breve possível, não porque eu não amo vocês, mas é porque eu não sou mais tão jovem assim. Já tenho 33 anos. Nossa, eu estou falando de morte, eu morri essa semana. Talvez o próximo líder que vai vir, que eu não sei quem é, vai ser a corrida da pessoa é fazer o negócio virar, e ter uma multidão aqui, e ter os entretenimentos, e ter programações, e glória a Deus por isso. Só que mais me motiva a estar aqui com vocês e continuar com vocês é que o Hub vai ter um começo, ou teve um começo, 100% focado na palavra. Pode chegar lá na frente o Hub daqui 10 anos e ser conhecido no Brasil inteiro como um ministério de jovens que deu certo, eu nem vou ser mais o líder, mas começou na palavra. Hoje a gente não está vendo uma árvore, ou um edifício enorme, lindo, espelhado, modelo 2023, mas nós estamos construindo uma raiz profunda. Talvez eu nem vou estar vivo para ver o fruto disso, ou talvez eu nem vou estar aqui mais para ver o fruto disso, mas a raiz está sendo construída. E é sobre isso. Você precisa construir a raiz da sua vida. Se fosse um pai falando para um filho, vocês aqui na posição de filhos espirituais, eu não quero deixar para vocês, ou eu não sonho em deixar para vocês a herança de algo grande, e você falar assim, nossa, eu fiz parte daquilo, eu tocava no Hub, eu pregava no Hub, eu servia no Hub, no ministério que... Não, de verdade, do fundo do meu coração, não é sobre isso. É sobre como você foi transformado pela revelação da palavra, e você foi um marido melhor, você foi uma esposa melhor, você foi um homem melhor, você foi uma mulher melhor, você foi um cristão melhor. Nós precisamos regar aquilo que a gente quer que cresça. E a primeira fonte de água para regar o que nós estamos construindo é o compromisso. Sem compromisso, você não chega a lugar nenhum. Por isso eu quero mais uma vez dizer, simplifica a sua vida. Quem faz tudo não é bom em nada. Quem faz tudo não é bom em nada. Para de achar que você é bom, não consegue fazer 10 vingar. Seja especialista, seja excelente. Seja, sabe quando a pessoa, sabe assim, quando olharem para o seu ministério, para aquilo que você está fazendo, as pessoas falam assim, caramba, velho, excelente. No marketing tem algumas marcas que já se tornaram sinônimo de produto. Por exemplo, você fala assim, uma vez eu tinha uma, quando eu era diretor de empresa, uma vez uma funcionária fez a listinha para eu comprar determinados produtos de limpeza. Aí a pessoa escreveu assim, traz o Bombril da Assolan. Sabe o que significa isso? Bombril e Assolan são marcas. O produto é palha de aço. Só que o Bombril ficou tão famoso que o sinônimo de palha de aço é Bombril. Então ela não sabia falar, traz a palha de aço da Assolan. Ela falou, traz o Bombril da Assolan. É a mesma coisa que você falar cotonete. Cotonete é uma marca. O que eu estou querendo dizer com isso, Lucas? Estou querendo dizer que essas marcas, elas construíram uma jornada que você fala assim, sabão em pó, você já sabe qual vem na sua cabeça. Refrigerante de xarope, de cola, você já sabe qual vem na sua cabeça. Hastes flexíveis, você já sabe qual vem na sua cabeça. E quando alguém fala assim, cristão, será que vai vir você na cabeça? Líder dos jovens, com excelência, será que vai vir eu na cabeça? Ou então uma palavra boa, será que vai vir? Enfim, seja excelente.
Um dos meus maiores dramas, e para terminar mesmo aqui, na Logos, é porque eu sou conhecido na Logos como chato. O chato, o que põe a opinião, o que fala mesmo, o que faz. Só que na mesma proporção que eu sou conhecido como chato, não tem um que pode falar que eu não sou conhecido como excelente. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso não com a Logos, eu tenho compromisso com Ele. Então eu vou ser excelente. E se ser excelente às vezes dá uma... Então se prepara, se estiver na minha frente vai acertar e vai levar bonito. Estou nem aí. Ah, mas eu vou ficar com mimimi. Quando eu falo isso nas reuniões pastorais, as orelhas fazem assim, os olhos fazem assim, ó. Mas eu vou falar. Tchau, obrigado. Tem outras te esperando. Evangelho não é para quem tem mimimi, evangelho é para quem quer morrer. Está na hora de morrer, galera. É só assim que você adora a Deus, sendo um sacrifício, morrendo. Morrendo, morrendo, tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. Talvez essa é uma noite que Deus vai falar assim, bora morrer para a gente começar algo novo, cara, né, mano? Por favor, aos com pensamento suicida aí, por gentileza, entenda o que eu estou falando. É morrer no sentido espiritual, tirar esses atavios e deixar Deus conduzir você para o seu propósito. Todos nós aqui temos atavios, todos nós aqui temos coisas que estão nos fazendo não correr no ritmo certo, todos, eu inclusive. Então para agora, 10 segundos, pensa aí o que de repente pode ser hoje algo que está te impossibilitando de fazer o tempo certo, a corrida certa. Pensa aí, é um trabalho, é um namoro, é um dinheiro, é o lugar geográfico. O que talvez está te fazendo não correr a corrida na velocidade certa e no modo certo? Para pensar. Isso que vem na sua cabeça é o que você tem que matar hoje. Lucas, mas como que eu vou matar meu trabalho? Eu vou chegar segunda-feira e vou pedir minhas contas? Não é isso que eu estou falando, a não ser que Deus fale isso para você. Mas é você chegar na segunda-feira e não deixar com que o seu trabalho seja o Senhor da sua vida. Afinal de contas, se Deus pedir seu trabalho, você vai entregar. O que tem sido o Senhor da sua vida? É isso que você precisa matar nessa noite. É o pecado? Mata o pecado. Ah, Lucas, é fácil falar. Não, não é fácil falar. Eu disse para vocês, eu estou no momento de matar algumas coisas. Não é fácil. Não queria. Mas tem que. Quero te convidar a se colocar em pé. Eu não vou fazer não precisa apagar a luz, não precisa vir louvor, não precisa fazer nada de customização de ambiente. A palavra já foi lançada. Simplificar a vida. Não ter pressa, ser paciente naquilo que Deus prometeu. E olhar para Jesus. E suportar o que Ele suportou, porque você está enraizado nele, com compromisso com Ele. Eu quero te encorajar a fazer um compromisso com Deus. Nós temos mais 6 meses só para esse ano. 6 meses para esse ano são 12, olha só que profético, 12 hubs. 12 hubs. Se você pudesse fazer um compromisso, cara, eu vou estar nos hubs, e eu vou chamar alguém para ir comigo. Eu vou fazer um compromisso desses próximos 6 meses, de pelo menos trazer uma pessoa no hub que vai ficar com a gente aqui. Isso é viver o Evangelho. Não, nesses próximos 6 meses eu vou começar a servir, de alguma forma. Eu tenho um chamado para ser o pastor da galáxia, mas eu vou começar fazendo o que for preciso. É assim, é no compromisso. Aí Deus vai dando mais cancha, mais oportunidade. Sabe, é muito profético essa noite. Sabe por quê? Hoje é dia 1º de julho, é o primeiro dia do 2º semestre. A oportunidade de você falar assim, Deus, está aqui o meu semestre, está aqui meus próximos 6 meses de 2023, eu te entrego, eu faço um compromisso contigo, eu vou te servir, eu vou te honrar, eu vou fazer mudar, as coisas têm que mudar. Hoje é uma oportunidade. A gente faz como Logos, todo começo de ano, a gente faz esse dia, e a gente não faz no meio do ano, mas hoje caiu bem no sábado, bem no hub. É hora de você rever, falar, Deus, está aqui meus próximos 6 meses, o que eu posso fazer para somar? Onde você quer chegar no final do ano? Isso não é teologia coaching,
Deus me livre e guarde. Isso é só dizer para você, hoje é o dia de você falar um novo compromisso com Deus. Um novo compromisso com a sua igreja, compromisso com seus amigos, compromisso com sua família, compromisso com o reino. É hoje que você vai fazer. É hoje que você pode fazer. Tem áreas da sua vida que você precisa matar, tem áreas da sua vida que você precisa sacrificar, e é hoje que você pode fazer isso. Postei esses dias no meu Insta, o seu milagre está a uma oração de distância. O seu novo nível de compromisso está a uma oração de distância. A sua corrida customizada, linda e escrita para você, está a uma oração de distância. O seu semestre maravilhoso está a uma oração de distância. O seu casamento está a uma oração de distância. A sua família convertida está a uma oração de distância. Tudo está a uma oração de distância. E qual é o tipo dessa oração? Jesus, faça o que tiver que ser feito. Eu tenho um compromisso contigo e com o reino. Eu quero te convidar nesses próximos 40 segundos. Vai ficar só essa musiquinha assim. Eu sei que essa musiquinha me mata, porque ela te dá o sono, eu sei disso. Mas aproveita. 40 segundos. É a oportunidade que você tem de fazer esse compromisso. Mas se você não vai cumprir, não faça. Não faça. Deus não é otário. Só faça o compromisso se você vai cumprir. Se você está sentindo que você deve fazer um compromisso, verbalize o seu compromisso. Deus é nessa área. Deus é nessa área. Deus é nesse momento. Deus é nessa jornada. Financeiro, profissional, ministerial. Faz aí. Todo mundo, olho fechado. Quem não vai fazer o compromisso, só fica de olho fechado, dorme um pouquinho, já você acorda. Quem vai fazer o compromisso, vai seguindo o que eu vou falando. Agora eu quero te levar numa imaginação, olho fechado. Aproveita a oportunidade. Você já sabe qual é aquilo que você está fazendo de compromisso. Então é aquilo que você vai sacrificar nessa noite. Agora eu quero que você imagine isso que você está levantando de compromisso, ou áreas que você está colocando, porque pode ser o plural. Eu quero que você imagine como se fosse o seu filho. Nós estamos falando de Isaac aqui nessa noite. Então imagina aí teu filho. Agora você vai levar isso que é mais precioso, e essas áreas que você está fazendo de compromisso, você vai levar diante de um altar, para ser sacrificado, sabendo que vai morrer, sabendo que vai doer. Pega esse sacrifício, coloca nesse altar, imagina aí. Agora você vai fazer igual no tempo antigo. Você vai sacrificar essa área, essa questão que você colocou como um novo compromisso. Orações perigosas conectam você a destinos extraordinários. Orações perigosas conectam você a destinos extraordinários. Senhor Jesus, nessa noite, se tem um aqui que fez essa oração perigosa, glória ao seu nome, Jesus. Pai, que essas orações perigosas de compromissos radicais contigo não seja por uma emoção, não seja, Jesus, porque a palavra de repente trouxe uma reflexão, mas seja, Jesus, por um de fato compromisso contigo. Pai, eu oro para que cada um aqui que fez essa oração sacrificial entenda que agora é a hora de deixar o luto, de deixar o sacrifício e começar a construir a nova história, construir a nova jornada. Jesus, eu oro nessa noite para que essa semente que foi lançada, Pai, ela não caia em terrenos que não sejam frutíferos, e que daqui, Pai, saiam homens e mulheres que fizeram um compromisso contigo até que custe tudo. Pai, eu oro, Jesus,
E já declaro que nós não seremos conhecidos como um ministério somente grande e número, mas nós seremos conhecidos como um ministério sólido e profundo. Jesus, que cada um que está aqui, Pai, não seja conhecido como alguém importante só por ser importante, mas que seja conhecido, Pai, como aqueles ou aquelas que têm uma raiz profunda em Ti. Pai, gera em nós esse compromisso radical e estabelece em nós, Pai, a persistência, a determinação de continuar e de não retroceder. Pai, nos dê as vestes ou as vestimentas necessárias para cumprir a nossa corrida. E eu profetizo, Pai, que todos que fizeram esta oração do compromisso vão chegar na linha de chegada, cumprindo a missão, tendo um compromisso contigo, em nome de Jesus. Amém. Compromisso. Você tem uma aliança com o seu Criador. Lembre sempre do seu compromisso e não olhe para trás. Oportunidades como essa de matar o Isaac vai acontecer sempre, em todos os ciclos de novas estações. Mas para você ir para uma próxima etapa, você precisa estar preparado para ela. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, e eu posso falar isso profeticamente, que entraram numa nova etapa nessa noite, numa nova estação nessa noite. Você vai ver coisas destravando na sua vida. E isso não é porque você está vivendo o melhor momento da sua vida, não, é pelo seu compromisso. Essa oração que você fez, como eu disse, ela é perigosa, mas ela conecta a um destino extraordinário. Orações perigosas conectam a destinos extraordinários.